perguntas. De este lado para los dos, Julio Ibáñez de TUDN. Oi, ¿Le Júlio puede explicar un Ibáñez, da poco al pueblo de TUDN. México esta Poderiam frase explicar de um mano pouco tengo fe para o y cómo México llevarla a cabo essa frase de cara, el día de mañana en el eu tô partido? com fé Gracias. e o que fazer Bueno, amanhã buenas durante tardes a a todos. partida com isso? Como levar La verdad que adiante essa frase? fue un dicho de un Bom, jugador isso foi falado que, por um a ver, jogador lo que nunca hay que perder es la fe en la e o que vida, nunca se no solo perde en el é a fútbol. fé na Y vida, bueno, sabe? Não só nosotros no futebol. atrás de ese dicho E bom, hay nós, todo un país, pero bueno, com essa frase que nada detrás más que es un dela, dicho. tem um Y país por el futuro inteiro, nos preparamos mas é para un uma gran frase. partido que tengamos E logo mañana. após, para o Pero bueno, futebol, ya vamos nos aprontar para uma veremos qué grande tal preparamos para partida. mañana. Mas a gente está com muita fé para amanhã. Profe, tomando en cuenta que Oi, la velocidad de los considerando extremos mexicanos, ¿se a piensa tal vez velocidade dos en ceder extremos espacios para jugar a mexicanos, contragolpe o cómo está vocês pensando contrarrestar pensaram esa rapidez de los em deixar alemanes? espaços para fazer No, trataremos contragolpe ou como neutralizar essa de achicar velocidade? los espacios. Sabemos Vamos tentar no solo reduzir de os los extremos, sino espaços, não los só dos laterales que juegan extremos, por banda y também dos bueno, laterais, también por que vão afuera. pela Vamos a banda e enfrentar un podem equipo jogar que juega bien lá al fútbol, fora. que Vamos tiene buenos enfrentar um time movimientos que y joga bueno, bom futebol, todos com estos días bons después del partido con movimentos. Ecuador E todos esses estuvimos dias, no após o solo jogo trabajando en campo, sino contra o también Equador, a gente viendo las trabalhou no situaciones campo e del também rival com para tratar vídeos, de no assistindo tener que situações contrarrestar da esas equipe situaciones que nos hace el adversária rival. para conseguir neutralizar as Hola, profe, situações que buenas eles tardes. poderiam Carlos criar. Suárez para Televen en Venezuela. Buenas tardes. Oi, Carlos Profe, te Soares quería para preguntar, y Televen es da algo que Venezuela. seguramente mucha gente hizo después del partido. Profe, Se vivieron dos partidos. Primera parte y houve segunda duas parte. partidas que La foram segunda parte frente a vivenciadas, Ecuador a fueron primeira más parte e a propositivas. ¿Qué segunda. Na esperar mañana segunda, frente contra a o México? Equador, ¿Ser un vocês equipo propuseram propositivo? mais. ¿Cuál es la idea Então, o que inicial para enfrentar esperar a para México? Muchas amanhã? gracias. Mais iniciativa A ou ver, qual vai cuando ser a uno ideia arma una para estrategia enfrentar o para un partido, México? trata de que los 90, los Bom, ao 95 minutos desenharmos sean de uma la misma manera. estratégia para Después uma hay partida, situaciones de se juego tenta que que el sejam os rival también 90 lo minutos hace iguais. y esperemos Porém, que há todos situações de hagamos ese jogo, mismo o adversário esfuerzo tem a ante sua Ecuador estratégia, e analisando a para partida, é descontar verdade, que sim. Ecuador Até o cartão tenía la pelota, vermelho, eu jugó acho que o Equador mejor que estava com a nosotros. bola, A estava um veces pouco melhor do que cuando hay una nós. E bom, expulsión, no quando há todos um les países cartão del mundo vermelho, es mucho más fácil, porque a veces se te não tiran para los todos espacios. os times é mais También fácil ficar el com um homem a rival mais. nos concretó. Às vezes os espaços Bueno, ficam después tuvimos la reduzidos, o tranquilidad adversário de lo que continua hablamos en el primer tiempo, tentando. sabiendo de que si teníamos esa E aí a paciencia gente para falou no cuando intervalo teníamos la que, pelota, buscar los com paciência, espacios, com a no posse de desesperarnos. bola, tínhamos que Pero procurar bueno, os la estrategia que uno espaços, arma ficar no sem piensa en el primer tiempo desespero. y en el Porém, segundo a tiempo, digamos que estratégia não é automáticamente pensando se nos van tempos dando en el diferentes, né? São partido para os las 90 circunstancias. minutos. Hay un rival que juega, E logo así após, que bueno, durante a ojalá que partida, mañana acontecem várias podamos estar, coisas, tem o adversário como jogando tú também. dices, Tomara que los amanhã 90, a los gente 95 possa estar, minutos como você en su falou, máximo. os 90, 95 minutos da Buenas melhor tardes, maneira. profesor. Carlos Domínguez de Televen. Boa tarde, La Carlos evaluación de Domingues, los da rendimientos Televen. personales, de acuerdo a A lo que fue avaliação el do primer partido desempenho y las individual circunstancias del após o partido, primeiro jogo e as llevarían circunstâncias a que desse usted jogo tome decisiones que fariam com que varíen en el você once inicial tomasse o en la propuesta decisões que futbolística para poderiam este criar partido contra México. mudanças Gracias. no La 11 propuesta va a inicial ser ou a lo que venimos proposta em haciendo termos de generalmente, jogo? tratar de A proposta mantenerla, vai ser o que a gente faz em evitar geral, esos errores tentar ter a que a veces bola, todo equipo tiene, y más reduzir a cuando quantidade es de el erros primer que todos partido, os times porque têm, uno viene especialmente com a prácticamente con un poco estreia, de nervios, de porque na ansiedad, estreia sempre tem y nervos, veremos cómo está el equipo ansiedade, para lo que viene. e ver como Después, está a respecto equipe para o que al vem. equipo y a lo que hay, E hoy sobre o tenemos un time, o entrenamiento, mañana elenco, tenemos otro, hoje vamos una ter um selección también, treino, así que bueno, amanhã ahí teremos veremos qué verdad decidimos ativação con cada durante a uno manhã, e aí cuando vamos tengamos decidir, ese mas eu partido. estou muito conforme com o que fizeram os atletas Buenas tardes, no Milena outro Gimón para dia. Vinotinto TV. Bueno, primero Rafa, ¿qué se siente Oi, después Milena de Rimon el logro? para Ya a te lo Vinotinto pregunté TV. personalmente, pero me gustaría Eu un já día del perguntei isso partido, para o Rafa, cómo mas te gostaria de te sientes, perguntar cómo agora, um dia antes da después de partida, un gran como foi partido a que estreia, intenta como você está enfrentar se por la posibilidad de liderar el sentindo? grupo. Y el profe, E agora, sabendo que considerando las vocês, carencias que pueda tener se México, por ejemplo, en el ganharem, juego aéreo, poderiam ser os ¿se puede líderes dar la do posibilidad grupo. de ver a E Venezuela para o prof, adaptándose a esa situación com y as permitir que falências otros do países también den el México ejemplo? no Gracias. jogo aéreo, vocês poderiam ter dois pontas e Buenas mudar o tardes. Bueno, la esquema? verdad, por mi parte, bastante Bom, contento. Lógicamente, había un eu poco de estou nerviosismo bastante por el debut en la contente. Copa Obviamente, estávamos y com creo que nervos pela estreia na es algo Copa normal porque e todos acho que é teníamos o normal. tenemos gran ilusión en lo que va a ser este torneo Todos para estamos com nosotros. muita ilusão Entonces, nesse comenzar torneio ganando, para nós.
Então, de 3, começar nos motiva a ganhando, seguir trabajando, somar seguir 3 viendo partidos más pontos é difíciles, pero nosotros tenemos motivante un para objetivo que continuarmos es trabalhando, faltando 2 trascender partidas del difíceis, grupo y para eso tenemos mas que salir los 2 o partidos nosso a buscar los objetivo é puntos, porque vencer no grupo e mañana para va a isso ser la temos excepción contra que México y bueno, esperemos procurar que todo os salga bien y que pontos. podamos Amanhã não hacer vai un ser a exceção partido contra o un México e partido tomara que bueno y tudo poder conseguir 2 puntos. dê certo para que a gente possa Con conseguir os respecto pontos. a la pregunta es, a ver, Sobre todos a los pergunta, muchachos que bom, están en plantilla están muy bien y el otro día quedó demostrado todos que los os resultados jogadores selecionados no estão solo muito ayudan bem. a Edward E no outro a dia consolidar y concretar, sino también a veces hay demonstraram não só situaciones para o que John, o requieren un Edward, cambio que donde fizeram los jugadores que no gol, sobresalen né? nos rinden mucho. Às Esto en vezes acontece condiciones que algum jogador no es por não ahí. se destaca, mas Puede estar igualmente esa tem um bom posibilidad, pero desempenho. bueno, tampoco Então amanhã vamos ver no o que vai quedarse acontecer, mas con lo eu que não fue el quero otro día, ficar sino como o que aconteceu no outro lo bueno dia. es como digo, que están todos a Eu disposición, acho eso es mucho que más tranquilo para el entrenador, é así que bom que estão todos à mañana disposição podemos e isso aí é esperar bom para o que treinador. Então amanhã, ao haremos lo chegarmos mejor para no enfrentar estádio, a México. explicaremos para os Profe, jogadores o que Richard achamos que é Méndez melhor de para enfrentar o ESPN. México. Listo. Un gusto. Oi, Richard Mendes da El rival que vas ESPN. a tener por delante, que no va a ser un rival tan físico como Ecuador. O ¿Quién adversário que jugador vocês puede vão estar enfrentar não preocupando tão más, físico como o Equador. seleccionando Qual é o jogador Quiñones, que mais Chaco preocupa Jiménez, Uriel você? Antuna? Y para Rafa Quinones, Romo, Jiménez, jugó frente a Ecuador Antuna. E un para o par de Rafa momentos Romo, de na partida desconcentración, contra o ambos en tiro de Equador, esquina, houve uno que momentos termina en el de gol falta de ecuatoriano y el foco otro no casi sobre el final. escanteio que acabou em Tú gol como do arquero Equador. que tienes que tener E no final ese também, você contacto como permanente con los goleiro que centrales, precisa cómo estar em contato insistirle permanente en el com os enfoque para que no se zagueiros, les vaya como fazer alguna questão no distracción o el foco, caso na sucedió sobre el final del concentração partido. para evitar Gracias. falta de atenção, como aconteceu quase, Dale. quase na final da partida? No, yo creo que es algo que ya conversamos, que incluso Eu analizamos acho que a cuando gente já hacemos falou el disso. análisis del partido anterior E y sabíamos mesmo quando fizemos a que es algo que análise tenemos que da corregir partida porque, anterior, sobre todo cuando se queda con 10, sabemos que a gente tem Ecuador que corrigir era isso, porque una de quando las eles pocas vías ficaram que iba a com tener 10, para conseguir hacernos era uma daño das poucas y fue vias así, que eles así poderiam como llegamos al usar para primer gol, criar estuvieron dano. cerca Assim o foi fueron que eles fizeram peligrosos o de esa primeiro forma en el gol, segundo foram tiempo, perigosos dessa maneira. No pero yo creo que segundo hay tempo capacidad também, para poder mas eu acho contrarrestar que esa temos a situación, pero tenemos capacidade es para que, como lo dice, neutralizar essa estar más situação. concentrados, tener un poco Como más de você falou, a gente comunicación, tem creo que que ficar mais es focado, algo ter mais que va a ser comunicação. fundamental Eu acho para el que siguiente aí vai partido ser y ya estamos trabajando fundamental para para o corregir. próximo jogo e já estamos Con trabalhando na respecto, sí, correção. México tiene buenos jugadores, Sim, o realmente México tiene, tem bons dijiste vos los jogadores. nombres Como que você falou, mencionaste, os nomes que en la você cual mencionou, tienen buenos duelos, e uno tem contra bons uno, pero duelos, bom no solo contra son jugadores que mas son não básicos como van só afuera, sino nesses también los que van jogadores que medio você tienen mencionou, jugadores que técnicamente vão lá fora buenos, também no meio-campo, que tem bons pueden jogadores no jugar ponto de en vista campos de técnico. desparrama, entonces E se bueno, você tenemos dá espaço para eles que trabajar jogarem, el poderia partido para passar que mal. Então a esos gente tem que jugadores trabalhar com a que partida para que desequilibran el esses partido jogadores no que jueguen, criam no jueguen desequilíbrio tranquilos, não tratar joguem de asfixiar tranquilos. cada vez que tienen la pelota, tener doble marca Tentar en algunas pressionar situaciones, muito, que bueno, fazer son dobras puntos em algumas que situações. defensivamente nosotros E esses são trabajamos os para pontos no causar que problemas. na defesa a gente trabalha Buenas para não ter tardes, Tony problemas. Carrasco de Globovisión, ¿cómo están? Buenas tardes. Boa tarde, Tono Profe, Carrasco da en Globo Visión. principio, el tema Profe, del público siempre hay que tomarlo en cuenta, ¿no? a El questão do jugador público 12. tem que ser considerada, né? O Es un jogador estadio número grande, hay 12. muchos mexicanos, É um de alguna estádio manera, grande, tem ¿cómo ven muitos esto mexicanos. como una presión para Então, México isso aí o é uma pudiera interligar pressão para para o Venezuela, ¿no? México ou Y para poderia ser Rafa, pressão Rafa, para ¿cómo a estás? Venezuela? E para o Rafa. Oi, Se habló un Rafa. poquito ahora, un poco lo que trae México, pero en lo Se particular, un falou jugador como portero do que que traz o claro, en un México, mas aspecto, juego um jogador aéreo, como goleiro que juego você por las acha que tem que bandas, ficar juego por de la media, que olho, ou pueda jogo jugar pelas el portero bandas, que siempre jogo ve pelo meio, lo alguma visual coisa desde que o atrás. goleiro que está vendo tudo aí lá Con de respecto a trás la gente, sí, possa sabemos ficar de olho? que va a haber una gran Bom, cantidad sobre a de público torcida, mexicano, sabemos que pero bueno, haverá uma siempre grande decimos que quantidade de cuando uno público está dentro del mexicano, campo y si mas está quando você está concentrado dentro en lo que do está haciendo, campo, más allá focado no que você está que la fazendo, gente pueda alentar para y motivar, além si uno da está torcida, atento y acompanhando concentrado a lo que e tiene que hacer, apoiando, es como que se uno, você está uno se focado no que olvida. tem que A fazer, veces el você público esquece. Às a vezes o favor puede ser bueno público o en contra puede ser malo. a favor pode ser Depende de bom lo que ou pode desarrolle el ser equipo en ruim, né? juego Vai con los depender do minutos que o y time cómo va avanzando desenvolver los minutos. no Pero jogo e a veces como o passo do a tempo. nosotros nos pasa que estamos adentro Às vezes o que que te olvidas acontece é cuando uno que está concentrado você en el esquece, juego, sabe? Quando algunas está cosas dentro do que campo,
campo, focado no jogo, você esquece o que está acontecendo lá fora.
preparado, E ya espero de que toda la isso aí elección, lindo possa espectáculo, acontecer, que eles porque fiquem siempre focados, que las que dos seja um selecciones bom demuestran muy show lindo a la gente que va a venir. e que as duas seleções possam mostrar uma Ya. coisa boa Con para respecto aqueles que a estarão la aqui. pregunta, creo que por lo que Sobre pudimos ver a de México pergunta, contra tudo que Jamaica, a es un gente viu equipo do de México contra a transiciones rápidas Jamaica que é busca um time de finalizar mucho transições las jugadas, rápidas, tiene que tenta un área finalizar de muitas distancia, centros jogadas laterales. Creo que es com un equipo chute de meia distância, que ataca cruzamento. bien, que, como É te um digo, que time que busca finalizar ataca bastante bem, y a partir de ahí que procura nosotros tenemos que finalizar, contrarrestar e a eso, partir daí estar nós temos que neutralizar muy atentos isso a la e rapidez ficar muito de los ligados delanteros, com sobre a todo de Quiñones. velocidade Creo dos que poder atacantes, adaptar también especialmente esa do de juego Quiñones. para E nosotros va bom, a ser muy acho que crucial. aí estará a chave de jogo para nós na Buenas tardes, defesa. profe. Rafa, la pregunta es para ambos. Boa Desde tarde. A Hispanic pergunta é Sports para Media. os dois, para a Aparte de las Hispanic conversaciones que Sports ustedes tienen en Media. el camerino, ¿cómo en lo Além dos personal, papos como no separados, vestiário, o sea, ya ustedes solos, cómo se preparan vocês para un juego tan importante como individualmente, el que como tienen se contra México? preparam para um jogo tão importante como o de Bueno, amanhã? Ok. dale vos, mejor. Ah, pode falar, No, claro. yo creo que por mi parte uno Bom, siempre intenta tener rutinas que te eu sempre permitan tento llegar ter en el rotinas que estado ideal para el partido, permitam tanto física como chegar mental, à partida no porque estado sabemos ideal, que físico es e un partido importante, mentalmente. sabemos la Nós ilusión que hay sabemos que dentro uma del partida é país importante e sabemos que é por uma esta ilusão selección, por el grande nivel no que viene país, mostrando y por essa cómo pueden seleção, pelo trascender en la nível que Copa. está Entonces, mostrando eso e a también importância que te poderia motiva, ter na pero también Copa. crea una Isso presión extra que al aí final termina motiva e siendo também cria uma pressão algo, adicional que un acaba privilegio, sendo porque cuando um hay confianza quiere privilégio. decir que Porque ya quando has há demostrado antes confiança, quer dizer que que tienes la você capacidad y eso es demonstrou lo que que está você pasando con nosotros tem uma frente a la selección capacidade. E isso aí y está eso te acontecendo conosco obliga na a eso, seleção. a estar E o a isso intentar estar obriga siempre al você 100% para a que tentar el ficar rendimiento sea el sempre ao adecuado y podamos 100% sacar para el que o resultado. desempenho seja certo e a gente possa obter o resultado esperado. Profesor Rafa, Emanuel Gutiérrez de Oi, Fútbol Emanuel Ecuador. Gutierrez. Profe, el otro día ante Ecuador, a pesar de Prof, que Venezuela no estaba outro dia contra o complicando Equador, Venezuela, mesmo que a Venezuela está mantener vencendo, el doble você 9 con decidiu Ramírez entrando por manter um Salomón duplo Rondón. 9, como o Ramírez Digo, entrando porque notó esa ou continuidad en substituindo o México con el Rondon. sistema, no solo para México, sino Então, para el resto de la Copa. não só Es un para o sistema que México, está mas para a consolidado Copa toda. también de cara a É um eliminatorias sistema y para, consolidado para para você, para Rafa. as eliminatórias e para o ¿Qué porcentaje Rafa. le das a Rafa, tu ida al fútbol qual ecuatoriano, a este percentagem segundo aire que está teniendo en tu carrera, você y dá a ahora esse momento da con la sua selección? carreira, nesse momento com a Con seleção? respecto al sistema, Bom, no sobre soy o de atarme a sistema, un solo sistema. eu não Tenemos que sou tener de usar um único obviamente sistema. plan A, el plan B y hasta un plan C, Logicamente, porque temos que ter o plano los A, plano partidos se B e pueden plano dar C en el também, porque desarrollo as ciertos cambios. partidas, El otro no día decorrer más delas, o menos podia se acontecer hicieron mudanças. No por ahí outro dos dia, partidos eu decidi que o mais regulares, porque fácil ya faltaba poco, pero me parece que con la era, salida de Salomón, era que com a saída do Salomão, Eric está muy bien y o creíamos Eric que estava la muito idea era bem seguir presionándolo arriba e para a tomar ideia era confianza y que continuar com a Salomón pressão no alta termine para de que trabajar eles de não esa manera, buscando pudessem pelotazo. chutar, porque Y sabíamos bueno, que eles iam por eso tentar chutar fue el longe. cambio. Pero después Então, por isso veremos. que a gente fez Cada essa partido substituição, es mas vamos diferente y ver, por ahí cada partida é necesitamos de un diferente delantero, de uno, e talvez a de gente vai extremos. precisar de dois Eso de acuerdo delanteiros, atacantes, dois según extremos. Isso aí vaya viendo vai con el cuerpo depender técnico del rival. do que a gente esteja vendo Bueno, na el partida. rendimiento que he podido tener en Bom, Ecuador o desde mi llegada, de desempenho verdad que eu que tive es lo que me ha no permitido volver a Equador la selección y foi es o que algo me que permitiu me comenta voltar mucho. para Para a mí el partido contra seleção. Ecuador fue muy especial por eso, E a por estar partida contra o casi un Equador año y foi medio muito viviendo especial ahí para mim, porque faz y quase um todas ano e las meio que oportunidades eu estou que he recibido, de verdad morando que ha sido importante. lá e eu No recebi fue boas fácil oportunidades que foram para mí importantes. poder Não volver. foi Tuve una fácil para mim temporada de pesadilla voltar. aquí en la MLS, la Eu verdad que teve la más uma difícil de mi carrera temporada que foi por um muchos motivos pesadelo aqui na y MLS, a mais poder difícil da salir minha de carreira ahí, por poder muitos conseguir un nuevo aire motivos y poder e retomar un nivel, conseguir creo que ir es algo embora, que me ayudó pegar um mucho, que novo agradezco. ar e La selección retomar o también meu estuvo nível muy foi cerca de muito mí, muy bom. E eu pendiente agradeço para porque a ayudarme seleção também ficou a muito perto de poder mim volver para me tener la ajudar oportunidad de a jugar y poder voltar aportar. e Eso ter es a algo oportunidade de jogar e que es muy contribuir. gratificante porque ellos de verdad me Isso ayudaron aí é bem mucho y gratificante poder porque me devolverle un poco a la ajudaram selección es algo muito que me contenta e bastante. devolver um pouco para a seleção me deixa muito Hola, contente. buenas tardes. Juan Carlos Ibarrarán de Olá, boa W tarde. Deportes Juan Carlos México. Ibarbarán, da Profe, W Rádio do una pregunta muy México. importante, ¿no? Hablamos de que México será un gran Uma pergunta. rival. De O parte de México vai ser México um piensa grande que Venezuela será adversário un e o gran México rival, também pero pensa que a hoy Venezuela vai ustedes en ser la um grande clasificatoria adversário están também. muy bien. Mas Es hoje vocês estão de muito las bem nas mejores Venezuelas eliminatórias.
É uma das melhores Venezuelas
no futebol, né? Bons jogadores, o Rondon campeão do México. Vocês têm bons jogadores e um bom alicerce. E o México, na Conmebol, vocês acham que estariam melhor do que vocês? Nah, Enfrentando a Argentina e una tal? pregunta de futurología, no É sé. uma Ojalá que no, pergunta esté de abajo. Yo futurologia. creo Tomara que não. que nos vamos a enfrentar dos selecciones Mas eu acho que que, vamos bueno, hoy nos tocan ser estar duas seleções pasando un amanhã buen que nivel. hoje México en estamos CONCACAF atravessando um siempre bom lo mantiene, estar momento. siempre O México na la CONCACAF sempre realidad es mantém um bom que nível. no sé E a realidade é que eu dónde não sei. estaría, Não sei si estaría onde é dentro que de la misma ficaria o eliminatoria. México se estivesse na Tendrías mesma que decir del eliminatória. lado del corazón, ojalá Se que eu esté abajo nomás. tivesse que Pero dizer bueno, como coração, tomara que sé que seja mañana se van a em enfrentar uma posição dos selecciones que abaixo por de lo menos nós, tengan y né? quieren Mas ganar bom, y quieren eu seguir sei que creciendo amanhã y serão duas bueno, seleções com es algo vontade muy de hermoso. continuar crescendo e espero que seja uma boa partida. Há dois jogadores na Venezuela que estão na Liga do México. Você falou com eles para que eles falem um pouquinho de o que fazer e como ficar de olho como os jogadores Sí, do más ataque allá do de preguntarle México? a ellos, lógicamente Sim, uno além de perguntar para eles, conoce, logicamente você ve los conhece. partidos continuamente junto al cuerpo A gente técnico, assiste os integrados y jogos com a lógicamente comissão si tengo técnica. que preguntar E, por bom, se eu tiver que algo en perguntar especial o en algum particular detalhe em que tienen los jugadores especial, que estén en la propia liga, bienvenido ter sea, ¿no? Pero jogadores jogando aí por na ahora no liga, lo hice y então si lo bom, tengo que hacer no tengo mas ningún por problema. enquanto não. E se eu tiver que fazer, tudo bem. Buenas tardes. Boa Oscar Giovanni tarde, Castro, Imaginación Oscar 96.1, Giovanni una Castro, pregunta Imaginação rapidísima. 96.1. Profesor, Oi, México, la favorita, es professor. el capo del fútbol en CONCACAF, es la que O manda en el México centro de é o Norteamérica. líder da Son los duros, CONCACAF, o líder tienen la do pelota en su Centro e campo América y do Norte. duros. Eles têm a bola no Sin seu embargo, campo e profesor são Batista, en la fortes, lectura que ha né? hecho de esta México, Porém, ¿cree que hay quando algo você todavía en fez a esta leitura do selección México, que no você acha que mostraron ante alguma coisa Jamaica? nessa seleção ¿Considera que que não esa cara mostraram de contra a Pandora a lo Jamaica, mejor viene con você alguna pensa propuesta que que ustedes no talvez conocen? eles Y a poderiam Romo, ter alguma me proposta quedó que vocês sonando não Romo, conhecem? E que Romo, hablaste de una pesadilla en la você Liga falou CAF. de um pesadelo na Dentro de esa MLS. pesadilla, a lo mejor enfrentó equipos Nesse con mexicanos. pesadelo, talvez Has você vivido una enfrentou etapa times com importante mexicanos en otros países. e você passou momentos ¿Qué importantes em fuerte outros tiene países. México que usted Então, le ha visto a qual ellos é a y que fortaleza do pueda decirnos aquí? México que você percebeu e que você poderia compartilhar Bueno, con conosco? respecto a lo que dice usted, Bom, sobre o que você espero está que todo lo falando, que hayamos analizado de eu México espero seguimos que tudo que a gente analizando analisou do México e continuamos visto. analisando, A ver, no tenhamos creo, visto. ojalá que no, que algo que Tomara hayamos que visto não, né? hoy Tomara pueda que não ser tenha mañana. Y si nenhuma mañana sale, coisa que a tenemos que estar gente não tenha preparados visto que para esa apareça situación. amanhã. E se aparecer, a gente Sí, vai vamos a enfrentar a tentará una estar buena selección pronta. con buenos jugadores, Mais uma jugadores que vez, juegan mucho vamos hace enfrentar uma boa seleção com tiempo por bons ahí, que jogadores están que viniendo jogam faz juntos, muito con un tempo, entrenador que que también começaram jogando nas puede categorias de decir que base es un buen juntos, jugador. com um treinador que também está Nosotros nas estamos categorias de base. preparados Isso também para é todo, bom para eles, né? para Mas lo que nós nos toque estamos mañana, lo que prontos, nos toque el estamos fin de prontos semana y para o ojalá que podamos seguir tiver amanhã, o que tiver no y final de eso es semana, lo e tomara tratar que a gente possa definitivamente, continuar. Isso tenemos que que eu estar tento transmitir para os atletas. preparados para A lo que gente tem venga que y estar hoy es pronta para México o que y lo for. haremos de la mejor manera. Amanhã vai ser o México e vamos fazer o melhor Sí, possível. con tu pregunta creo que si hay una Com a sua particularidad que tiene pergunta, esta selección de eu México acho es que se que há está uma acostumbrada a jugar este característica tipo de dessa seleção torneos. mexicana, é que eles estão Juegan los mundiales, acostumados com juegan esse la tipo Copa de Oro, creo que es una competições. selección que Eles compite jogam a bastante Copa de bien Ouro, y, jogam y a eso Copa por do ahí Mundo, también e eu es acho un que isso factor aí determinante a la hora é um de fator enfrentarlos porque saben determinante cómo se na juega este hora tipo de de enfrentar competiciones. eles, porque eles Nosotros já conhecem esse respetamos tipo de mucho competição a lo que es e nós México, a lo que es respeitamos su selección, pero muito también o México e a creemos en seleção, la mas capacidad que tenemos também nosotros y de cómo vamos a afrontar acreditamos este na partido. nossa capacidade, como vamos Buenas afrontar tardes, essa profesor. partida. Rafa, buenas tardes. Oi, Ramón Medina, del diario El Nacional. Ramon Profe, Medina, de do las jornal selecciones que ha El enfrentado Nacional. en su ciclo Das seleções de que eliminatorias y en partidos vocês amistosos, enfrentaram ¿cuál no considera que seu es la selección processo, que no seu más se ciclo, asemeja eliminatórios e al juego amistosos, que realiza México qual é a seleção mais y semelhante que ao tendría que jogo utilizarlo que o como base para México mañana? faz, Y para que Rafa, vocês aparte poderiam de tu presente aproveitar en como Ecuador, base para ¿qué otros amanhã? atributos E consideras Rafa, que te han mantenido así a adueñarte del arco pues, o y que del gol você de México? acha que Gracias, permitiu profe. você ser o A ver, goleiro hacer titular do comparaciones México, un poco além do que você está dudoso, fazendo no más que nada Equador? uno las puede comparar Bom, eu por el não gosto sistema das que pueda llegar a comparações. tener, Talvez você poderia pero comparar o no sé sistema. si México tiene una igualdad
Mas eu não sei se o México é semelhante a outra seleção. Eu sei que, buen funcionamiento, buenos como movimientos. falei, eles têm um bom entrosamento, bons movimentos, a gente já viu, bons Entonces, jogadores. a ver a qué selección Então, dizer qual é a parecida seleção que é con mais todas las- semelhante en los partidos que hemos jugado, la verdad no, com as partidas que a gente no, jogou, no me bom, gusta hacer não esa sei perspectiva. e não gosto de fazer esse tipo de No, yo creo que comparações. si hay un atributo que yo pueda destacar Eu acho que se é de uma lo que característica a viene ser siendo mis salientada tareas normalmente en la selección es la disposición do al que eu trabajo, estou la fazendo siempre na estar seleção é disponible. a Creo que disposição ao trabalho. Estou sempre dentro de la selección disponível. hoy en día tenemos Acho que 3 dentro da porteros de seleção, gran hoje em nivel dia, temos y 3 goleiros luego em ustedes grande estarán como nível. entrenador y a partir de ahí E uno o tienes que, treinador vai como te digo, decidir. intentar E siempre aí, sumar desde donde nos toque. A veces você te toca en el sempre tem campo, a que veces te somar de toca onde for. en el Às banco, a vezes veces te toca en la é no tribuna o campo, incluso às como vezes fanático. no Para banco, mí às la vezes selección na es lo más importante arquibancada, que uno como tiene como torcedor. jugador, es el Para mim, máximo a orgullo seleção é o y mais uno siempre intenta importante, o sumar máximo orgulho como como te digo, jogador, e você sempre uno tenta trabaja, uno está disponible y luego el contribuir. entrenador E aí você decide trabalha, está si disponível, estoy e é o hoy y tengo treinador la quem vai oportunidad, de verdad decidir. que estoy E se agradecido, tengo que seguir eu trabajando y seguir estou hoje esforzándome porque aqui, mis estou muito compañeros agradecido por lo isso. Eu hacen de vou la misma continuar manera, trabalhando e me terminan siendo esforçando, siempre decisión porque os meus del entrenador. companheiros também estão fazendo o mesmo Buenas esforço. tardes, por aquí Micheleando para Boa Millita tarde, DJ Sports. Micheleando Personalmente veo para un a equipo DJ bastante Sports. aterrizado y bastante Eu unido, tal vejo como lo dice um Rafa, time un país bastante entero con humilde, mucha mas como ilusión, falou o Rafa, con tem um altas país inteiro com expectativas por muita cómo viene la ilusão, selección com del muitas torneo, con unas buenas expectativas, eliminatorias que hasta el momento tiene a por como Venezuela está indo puesto a a clasificatorias en el Mundial. seleção, que ¿Cuál es el estão mensaje vocês que le das a Venezuela classificando que para está a Copa apoyando a do la Mundo. Então, selección, qual é a mensagem tanto para de os usted, profe, torcedores como del Rafa? venezuelanos, Y definitivamente es un do país, señor, Rafa, que do tiene una Prof, e mirada sem puesta dúvida sobre é um país Latinoamérica. inteiro que Gracias. está como olhar na seleção da Bueno, Venezuela. acá hay 26 Bom, jugadores que aqui están temos también con la 26 misma ilusión atletas que que também todo el estão com pueblo a mesma venezolano de ilusão poder que hacer una gran o Copa América povo y seguir venezuelano, por el mismo de fazer uma camino boa Copa cuando América e terminen las continuar no eliminatorias. mesmo trilho Pero após a vos mismo lo eliminatória. dijiste, tenemos que estar Mas tranquilos, los você pies sobre la falou, tierra, temos que seguir ficar trabajando, tranquilos com mantener os la pés tranquilidad na terra, que nos continuar llevó hasta trabalhando e ahora manter a humildade que y nos seguir por trouxe ese até camino. aqui e, bom, continuar nesse mesmo Lógicamente, caminho. cuando E, bom, los resultados se logicamente, dan, está el quando sueño, os está la ilusión resultados y nosotros são también la tenemos positivos, como cuerpo aí técnico, está a o veces como sonho e a jugadores. ilusão. Nós temos Y também bueno, como ojalá comissão técnica, eles que como jogadores também, podamos a e través del tomara que fútbol a seguir gente dándole possa, através do alegría futebol, a todo el pueblo continuar venezolano. dando alegria ao povo Y el venezuelano. problema con las expectativas es que son muy O difíciles problema de com as satisfacer porque expectativas é que pueden ser são muy altas difíceis de o serem simplemente quedar cortas. satisfeitas, Nosotros lo porque que podem tenemos ser es que muito tener altas ou lo podem que não ser lo decías, los pies suficientes. sobre la tierra, Então, como você afrontar falou, temos la que ficar realidad com que os pés vivimos, na disfrutar del terra, momento que vivimos, dar lo mejor. Sabemos que el país desfrutar está do con nosotros, momento sabemos atual, dar o que hay melhor. Nós mucha sabemos que o ilusión, país está nos pero apoiando, esto termina sabemos que há siendo muita un torneo de ilusão, fútbol donde mas isso muchas aí é um cosas pueden torneio de pasar futebol e y muita nosotros coisa poderia como te digo, lo que acontecer vamos a hacer es e dar el máximo, nós o intentar que vamos fazer llevar é a dar o Venezuela lo más alto máximo posible. e tentar levar a Venezuela o mais alto Buenas possível. tardes, por acá Bruno Gómez de Sport Boa Venezuela. tarde, Primero Bruno para Rafa. Gomes. Rafa, Primeiro he para o escuchado quejas Rafa. de la Rafa, cancha, pero no de la pelota. Y como arquero te eu pregunto, escutei reclamações ¿cómo has do visto la gramado, mas pelota? ¿Cómo não lo has da sentido bola. ayer los O que jugadores você, costarricenses? como que Porque você por percebeu a cierto, bola? se Ontem, quejaron bastante y os jogadores da me llamó la Costa atención. Rica Y reclamaram para muito e chamou a minha Batista, atenção. en la rueda de E prensa para o el técnico Batista, de México decía que te na conocía por un coletiva, enfrentamiento o técnico sub-23 mexicano falou con la que selección conhece argentina, você por uma evidentemente, y partida que sabía que sub-23 com a Venezuela no seleção jugaba entera argentina atrás. e que Sin sabia embargo, que la a pregunta Venezuela ahora não que ia esperas jogar na mucho de Lozano, retranca. que ya Então, conoces y o con que esta você espera selección desse Lozano que mexicana você já conhece, e com essa maneja seleção ahora, mexicana a quien ya te que enfrentaste en el maneja sub-23? Gracias. agora ele? Que bom Sí, que sí, você já nos hemos conhece. enfrentado en un Panamericano y en Sim, definitiva creo num que van a ser jogo pan-americano dos a gente se selecciones que van a enfrentou proponer. e acho que serão Lo hacen duas México a seleções través de que su vão juego, de propor. su, como dije O antes, de sus México movimientos faz y propostas nosotros como lo seu diferente jogo, seus hasta ahora. movimentos, No e siempre nós também, pensando en el arco rival, tratar sempre de pensando que no nuestro gol futuro está ahí, rival, no gol en adversário. O el nosso arco futuro rival. está aí, Lógicamente, na baliza siendo un rival. equipo inteligente, Logicamente, sendo um equilibrado time y tratar de inteligente, buscar esos equilibrado puntos e débiles tentando que podemos llegar a encontrar encontrar. os Pero pontos bueno, fracos que ojalá, vuelvo a poderíamos repetir, que sea encontrar un lindo neles. E partido tomara bueno, que seja uma el boa respeto partida. a Jimmy que E eu respeito tenemos o siempre en casa. Jimmy, que No, já la enfrentei. pelota yo la Bom, veo a bien. Creo bola,
eu tengo vejo ela bem. la suerte de conocerla porque es la misma que Eu se tenho a usa sorte en la de Copa já Sudamericana, así conhecê-la, que porque se usa na Copa estoy bastante acostumbrado Sul-Americana, a então já ella estou acostumado com y creo ela. que
también se usa en E eu varios acho que campeonatos também se a usa em nivel mundial, muitos campeonatos importantes, y torneios em creo que nível mundial, no es torneios una importantes. mala Então, pelota, para pero mim, es normal. não é Hay que uma bola mal, acostumbrarse, todas né? cambian, Não é uma varían, bola má, tienen distintos temos movimientos, que pero nos yo la siento acostumar. As bolas es mudam, mas eu es un sinto elemento que diferenciador dentro de lo que es un não campo é de um fútbol. elemento diferencial para a partida. Buenas tardes, profe. Fernando Petrocelli, Ruta Boa Vinotinto. tarde, Rafa, Fernando profe, Petrocelli, si hay un da delantero Ruta que usted Vinotinto. conoce es Santi Jiménez, ¿no? Tengo entendido que cuando estaba Prof, en você la conhece bem o selección Santi argentina Giménez, juvenil, né? intentó Quando você llevarlo, intentó estava na convencerlo a seleção través de su padre. argentina, ¿Qué você tipo de tentou delantero se va a convencer enfrentar ele Venezuela mañana de ir y para a cuáles son los Argentina recaudos através do seu que pai. usted le ha dicho a sus centrales? Y Então, para Rafa, recuerdo que o que você incluso una vez cuando falou fuiste para os tercer seus arquero en la zagueiros era de Leo sobre ele? González, E dijiste, los viajes Rafa, son muy quando você largos, foi quizá terceiro no es momento goleiro, para ir en ese no momento. passado, você ¿Soñabas con falou, esto? as ¿Veías muy viagens são lejos muito este longas, protagonismo não en la sei se dá selección? para ir. Gracias. Nesse momento, você sonhava com esse Sí, es verdad. protagonismo na seleção? Quise a ver si podía É vestir verdade. a la selección argentina, pero Eu bueno, en ese tentei momento que o tomé Giménez decisiones vestisse a camisa da respetables. Argentina, mas nesse Un momento delantero ele decidiu ficar no México, de isso aí é área, que respeitável. tiene buenos Ele é um movimientos, que sabe de todo, atacante de área, un delantero centroavante. que si le Ele das tem a característica desses 3 metros, atacantes la que puede se você pasar dá muy um mal. espaço para Así ele, que você pode trataremos passar mal. de Então ajustarlo y tentaremos estar siempre, siempre ajustar bien cerca tudo para para que él ficar pueda bem perto dele, realizar para su buen que juego que não tiene. consiga desenvolver o bom jogo Mira, dele. justo con Leo Olha tengo só, una anécdota personal porque eu fue tenho el momento uma que yo história sentí pessoal nessa que seleção do podía estar passado compitiendo como por los Léo, que puestos. Fue foi um Leo que me momento regresó la no qual titularidad eu en la eliminatoria senti contra que Ecuador allá podia en Quito y concorrer en por ese uma momento dije, yo posição. aquí Foi estoy o Léo compitiendo, se me está viendo. que me Era fez ser difícil, era la época titular. del COVID, E era viajar y todo difícil, eso sabe? Era se a época da complicaba, pero Covid, nunca era fue un difícil factor viajar, que me alejara de la mas nunca selección. foi um Incluso fator que me tuve afastou problemas da con el club, salí seleção. de De Bélgica fato, por eu eso. tive problemas no meu Y clube, eu fui embora hasta da montado en un Bélgica avión, por en una isso. cola de un avión de la Liga E Española eu que iba de regreso a Europa, me tuve estava, de fato, que num ir para poder avião regresar a tiempo a mi club y que poder eu jugar. tive Yo que creo que, como te digo, la pegar, selección siempre era um avião da es un Liga privilegio, uno Espanhola siempre que eu quiere tive estar que y montar para bueno, conseguir voltar para jogar com a minha a veces seleção. Então, se você sempre quer complica, se estar. viven momentos Às vezes difíciles, é pero mi difícil, intención siempre às ha vezes sido estar você aquí. vivencia momentos difíceis, mas a minha Profe, intenção Jesús sempre Saez foi desde ficar la Red aqui. Digital. La Oi, pregunta Jesus sencilla, Aes, da ¿cuál usted Telerádio cree que sea el Digital. punto de quiebre Pergunta para enfrentar a simples: la selección mexicana, ya que qual es una é selección de las o mejores que ha tenido México ponto en los últimos años? Y para ti, de Rafa, quebre ¿cómo para controlar esa enfrentar o parte anímica México, del sendo que não é a equipo melhor para seleção? E mantenerse para o de Rafa, cara como al controlar partido a de moral mañana, ya do que estamos time, casi o con considerando pie a la que siguiente fase? estamos tão perto da No, próxima fase? O que eh, fazer? estos torneos cortos son difíciles, mira. Esses Si te vas un torneios poco a lo curtos são que pasó en la difíceis. Eurocopa, Croacia se queda fuera en el último O que minuto, aconteceu allá vas na a ganar un Eurocopa, com a grupo muy Croácia complicado. Yo ficando creo que este tipo de fora torneos no último minuto, no ou te a puedes Áustria, descuidar, que tienes que venceu vivirlo num grupo bem desde el principio así complicado. con la mayor Nessa intensidad. competição, Nosotros, você tem si que bien ficar logramos sempre 3 de olho, puntos que tem nos que van a estar no permitir princípio até tener o opciones final hasta com el muita final intensidade. de la Nós fase de grupo, no va conseguimos a ser os fácil 3 contra pontos que México, no va a ser fácil contra permitirão Jamaica y nosotros ajudar, lo que vamos mas a não vai ser intentar fácil es contra o siempre México, estar concentrados, contra a siempre estar Jamaica, então sempre ficaremos viviendo el partido, focados viviendo los momentos, e porque en un vivenciando a descuido se partida puede e ir os y es algo que momentos, no porque queremos em um que ocurra. minuto pode sumir e a gente não El quer que isso aí quiebre aconteça. será, bueno, a ver, Bom, o ponto de tener, quebra digo, principalmente mucha concentración, estar será ter muita atentos, jugar con esa concentração, intensidad ficar que lo venimos focados, haciendo, jogar com a intensidade que a gente já cuando nos tem. toque tener la pelota, tratar de que el Quando rival chegar o momento da corra posse de y bola, mantenga, y cuando tentar que pasen eles momentos difíciles, como pasa a cualquier equipo corram en e não tenham a el bola partido, e estar bien se tivermos momentos preparados, difíceis na pasar por ahí. partida, Creo que va a ser un estarmos partido preparados. Eu acho que difícil vai ser assim, vai ser uma partida com desde el os dois times principio y bueno, después, estudando o outro como desde o dije, início el e, como que sempre mayor falo, concentración, el que mayor actitud, el que mayor muita inteligencia concentração, tenga para muita jugar esta clase de atitude, muita partidos, intensidade puede para llegar esse muy tipo lejos. de jogo, acho que poderia ser chave. Muito obrigado aos dois por ser parte da coletiva de imprensa da Conmebol Copa América USA 2024. Boa tarde.